Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela verdade, pelos princípios do reino de Deus. O reino de Deus ele é constituído por princípios. Estamos aqui para aprender. E se você crê que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, permaneça até o final, porque certamente seremos instruídos e agraciados pela palavra do Senhor. Tenho falado aqui numa série de vídeos anteriores sobre bênção e sobre maldição. Falei sobre a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição proferida sobre o Monte Ebal. E Deus coloca o direito de escolha, dá o livre-arbítrio para o homem escolher o que ele quer. Então, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz a palavra que há diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e que não serve a Deus. Resumindo, a diferença para quem caminha sobre os princípios do reino de Deus, sobre aqueles que caminham sobre os princípios desse mundo caído. Há diferenças. E lendo o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a história dos reis de Israel, vendo ali reis que caminharam sobre os princípios do reino de Deus, tiveram prosperidade, obtiveram vitórias em todas as áreas da sua vida, foram um reinado de prosperidade, não somente a prosperidade física, em questão de recursos, mas também prosperidade para o corpo, para a alma, para o espírito, para todas as áreas do homem. Por quê? Porque caminharam sobre os princípios do reino de Deus. E vejo também reis que se desviaram sobre os princípios de outras nações, se desviaram no caminho que outras nações trilhavam. Isso é, princípios desse mundo caído, e a qual obtiveram destruição, a qual não obtiveram sucesso, não obtiveram prosperidade em suas vidas. Então, pessoal, há diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e não serve a Deus. Vemos também na palavra, está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, se eu não me engano, que está escrito ali que os maus costumes corrompem os bons costumes. Então, os reis que se desviaram sobre os costumes das nações, sobre os princípios desse mundo caído, a qual Deus expulsou essas nações diante de Israel e disse não seguir, o povo que seguiu esses costumes se corromperam, os bons costumes foram corrompidos. Então, tudo é livre-arbítrio, tudo é direito de escolha. Por isso que Deus, quando ele introduz Israel na terra prometida, ele dá uma ordem para Josué. Antes disso, Josué, capítulo 1, versículo 9, medita de dia e de noite na palavra, para que tudo lhe vá bem, Josué, para que haja prosperidade, para que haja sucesso, para que haja êxito, para que vocês tomem posse da terra prometida, para que vocês se alegram, para que vocês desfrutam de tudo aquilo que eu tenho. Medita na palavra, fica nos princípios do reino de Deus, Josué. Diga para o povo caminhar sobre os meus princípios para que tudo lhe vá bem. Então nós vemos que Deus ele tem o cuidado, e alguns reis, quando seguiram esse mandamento, prosperaram, outros não. Por quê? Porque a palavra tem que ser meditada, pessoal. No dia de hoje não tem jeito. Você tem que ler a palavra e você tem que reconhecer, não de uma forma religiosa. Não, Deus abomina a religião. Deus não pregou religião, mas que você vê os princípios do reino de Deus, porque princípios não mudam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Os princípios do reino de Deus não passará. Então Josué medita nesses princípios para que tudo lhe vá bem, para que você não se corrompe nos princípios desse mundo caído, para que você não segue os costumes de outras nações, para que os bons costumes não sejam corrompidos, Josué, para que a minha palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Medita nela para que tudo lhe vá bem. O que acontece no dia de hoje, que as pessoas não conhecem a palavra do Senhor, ou quando conhece de uma forma equivocada, religiosa. Não, aqui há princípios, esses princípios têm que ser vividos, esses princípios têm que ser alinhados com a nossa vida, e temos que caminhar sobre esse caminho. Por quê? Porque é assim vamos desfrutar da prosperidade do Senhor. Eu quero ler no livro de Salmo, capítulo 35, versículo 27, Deus diz assim: cante e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Amados, Deus ama a prosperidade. Até nisso vemos
algo equivocado na religião nos dias de hoje. Deus não tem problema com prosperidade, porque Deus ele esquadrinha o nosso coração e a palavra diz que ele vai entregar o desejo do nosso coração. Então, se o desejo do nosso coração, aqui vai um segredo, se o desejo do nosso coração não fere nenhum dos princípios do reino de Deus, não tem problema nenhum. O Senhor ele vai entregar o desejo do seu coração, ele vai ter prazer nisso. A palavra diz assim: eu tenho prazer e amo a prosperidade do seu servo. Nós somos servos do Senhor, somos filhos do Senhor. Ele ama ver eu e você prósperos. Por quê? Porque o desejo do nosso coração não vai ferir os princípios do reino de Deus. Então, pessoal, isso é importante meditarmos na palavra para que haja diferença, principalmente nos dias de hoje. Amém? Principalmente nos dias de hoje, a qual há muito engano, há muita loucura, há muita aparência, tudo é em nome de amor, nem tudo que diz que é amor vem de Deus, pessoal, porque há várias formas de amor que o princípio desse mundo está defendendo, é princípio maligno, é caído, é demoníaco, porque Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, e quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas, está falando para que nenhum princípio do reino de Deus seja quebrado. Ele fez um resumo: e amar o próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, é muito sério quando quebra princípios, mesmo que esses princípios sejam quebrados em nome de um amor falso, pessoal. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque nós fazemos parte do reino de Deus, há princípios sérios, e quando a quebra de princípios, aí sim há uma rachadura, aí sim há uma brecha, e o inimigo ele está a derredor, rondando como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E quando há quebra de princípios, há brecha, e o leão entra e ele lhe traga. Então, pessoal, vamos meditar na palavra, vamos ser prósperos, amém? Corpo, alma e espírito, porque o Senhor se alegra sim na prosperidade do seu filho, porque certamente ele vai conceder o desejo do meu e do seu coração, porque ele esquadrinha o nosso coração e vê que o nosso coração não há malícia, não há quebra de princípios, não há maldade. Por isso que ele chamava Davi homem segundo o meu coração. Davi ele cometeu erros, cometeu falhas, mas ele era um homem a qual o coração era 100% do Senhor. Ele jamais se desviou dos princípios do reino de Deus. Ele jamais se desviou indo aos costumes de outras nações, indo atrás de costumes, de princípios, a qual não eram do reino de Deus. Então ele permaneceu nos princípios do reino de Deus, errou sim, pediu perdão, se prostrou, se humilhou e o Senhor perdoou. Então, pessoal, esse é o segredo: caminha nos princípios do reino de Deus e tenha uma vida abençoada, graça e paz.